Olá, esse é o canal A Igreja e a Boa Gestão. Agradecemos sempre muito a você que está sempre conosco, está acompanhando o nosso canal, sempre presente. Somos muito agradecidos para isso. E mais do que você acompanhar, o que também é importante é que você compartilhe, que você assine, que você dê lá o seu joinha, o seu like e que você divulgue isso para outras pessoas, outros pastores. Por quê? Porque você fazendo tudo isso, você não só faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, como assim mais e mais pastores e líderes e aqueles que são responsáveis pela administração nas igrejas, nas organizações religiosas, recebam mais e mais informações. Então, muito obrigado, sempre somos muito gratos a isso. E você que já nos acompanha já deve ter percebido que o nosso canal ele se divide em três grandes grupos, três séries de vídeos. Né? Uma das séries é chamada Direito Religioso, a outra é chamada Princípios da Boa Gestão, vídeos mais curtos, de 1 minuto, onde são abordados alguns princípios, e hoje faz parte da série de entrevistas. Só que a nossa entrevista hoje é tão importante que mereceria estar lá na série de Direito Religioso. Mas é tão importante que não dá para colocar lá no Direito Religioso, porque os vídeos lá são só de 10 minutos. Então, nós vamos colocar hoje aqui numa entrevista um vídeo maior, mais longo, de 20 minutos, com uma pessoa muito querida. Antes de abrir até a palavra para ele, doutor Márcio Granconato, gostaria de fazer primeiro um agradecimento, porque quando nós ainda estávamos na ideia de começar o canal, e eu então conversei com ele, ele prontamente se apresentou ali para participar do canal de alguma maneira, para nos auxiliar. Então, eu faço aqui um agradecimento público pela confiança. Estamos hoje aqui para gravar essa nossa entrevista. Olha que legal. Dr. Márcio Granconato, juiz do trabalho e mestre e doutor em Direito do Trabalho. Então, já vou abrir aí para que você faça aí sua primeira apresentação, o que você faz, o que você tem feito. A palavra é com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Marcão. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, depende da hora que a pessoa for assistir, né? Sem dúvida. Seja como for, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu, na minha atuação profissional, sou juiz do trabalho em São Paulo, a minha vara de titularidade fica em Itaquaquecetuba, o nome é difícil, mas é uma cidade pertinho ali de Guarulhos, sabe? O pessoal que desce ali no aeroporto, no lugar de ir para São Paulo é só fazer o caminho contrário, que vai chegar em Itaquaquecetuba bem pertinho. Mas atualmente eu estou convocado para trabalhar no tribunal, então eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, compondo ali a 16ª turma. E, além disso, dou aula também de Direito do Trabalho e coordeno um curso ali em São Paulo, na Escola Paulista de Direito, que é uma escola já tradicional em cursos de pós-graduação de todas as áreas, e também Direito do Trabalho, onde eu atuo como coordenador. Tem outras atividades docentes também, mas aquelas relacionadas ao direito do trabalho são essas. E Pois não. a minha dissertação de mestrado, Marcão, ela Pois foi não. sobre serviços voluntários e religiosos. Já faz um bocadinho de tempo, mas o tema da minha escolha foi esse. Eu nasci em lar cristão, frequentei, quando jovem, a Igreja Batista do Ipiranga, e depois que casei, a partir de 97, eu passei, então, a frequentar e sou membro hoje da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Essa, portanto, uma sucinta apresentação aí. Ok, legal. Seja muito bem-vindo, sempre. Márcio, vamos começar aí a nossa conversa, nosso assunto. Vamos já definir, né, que o que nós vamos falar hoje aqui está relacionado ao direito do trabalho, né? Eu assisti a um vídeo, não sei nem se nós vamos poder disponibilizar o link desse vídeo, onde você deixa muito bem claro as diferenças relativas à Lei 9.608, que é a lei do voluntariado, e o que isso não tem a ver com o chamado serviço religioso. Fala um pouco para a gente disso, e deve ser provavelmente fundamentado na sua tese, né, como você acabou de comentar. Ah, sim. Sim, sim, sim. Bom, o vídeo, só para deixar claro, o vídeo pode ser disponibilizado, sim, o link e tudo, Legal, porque vou foi uma aula colocar. ministrada na Escola Judicial aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e é uma entidade que não tem nenhuma finalidade lucrativa, muito pelo contrário. Então, é plenamente possível disponibilizar esse material para os nossos espectadores.
Bem, de fato, essa lei, a lei do voluntariado, né, que é a lei 9.608 de 98, essa é uma lei que já passou por algumas alterações, e o que acontece? Ela define o voluntariado, ela define o trabalho do voluntário, ela regulamenta o trabalho do voluntário, e muita gente acredita, então, que ela se aplica também a igrejas. Mas qual que é o problema disso? O problema é que o artigo 1º dessa lei, ele fala que é voluntário o trabalho não remunerado, e aí já começa um problema, porque normalmente nas igrejas, especialmente os pastores são remunerados, um trabalho não remunerado prestado por uma pessoa física a uma entidade que não tenha finalidade lucrativa, até aqui está tudo bem, até aqui não, né? A partir daqui está tudo bem, mas aí começa um outro problema. Ela não deve ter fins lucrativos, mas tem que ter objetivo cívico, cultural, educacional, científico, recreativo ou de assistência à pessoa. E me parece que a igreja não se alinha a qualquer um desses objetivos, não é? Então, nós temos dois problemas. O objetivo da pessoa jurídica, que é a tomadora dos serviços, e, por parte do prestador, a falta de remuneração, porque a gente sabe que nas igrejas há um trabalho que é objeto de pagamento. Eu não vejo, é muito difícil para mim enquadrar um pastor, um ministro de confissão religiosa, na lei do voluntariado, e dizer assim, ó, um pastor é voluntário. É muito difícil para mim conseguir enquadrar esse trabalhador, vou dizer assim, vou chamá-lo assim de trabalhador, porque é um trabalhador, nessa lei 9.601 de 98, que é a lei do voluntariado. Sim, então, esse é mas um problema que a gente tem. Mas e as pessoas lá? A questão do voluntariado muitas vezes é relacionado a quem está lá na igreja, a questão até de pessoas que vão para artesanato e coisa e tal. Amplia mais para a gente aí a questão da diferença de quem está lá pela defesa da fé, né? Então, exatamente. O que acontece? O que define o voluntário é o desejo de ser solidário junto a uma dessas entidades de que trata a lei, que tem essas finalidades cívicas, culturais, de assistência à pessoa. Então, a ideia aqui é que haja solidariedade. Então, a pessoa, o que move o trabalhador voluntário é a solidariedade, o desejo de ser bom para com outra pessoa. Ora, a gente sabe que nós crentes também temos esse objetivo, mas há algo acima dele. Nós não fazemos o bem pelo bem, não é? Há algo superior a isso, o que é a nossa fé, não é? Então, na verdade, quem trabalha numa igreja, seja pastor ou não, como membro que vai lá fazer um artesanato, alguma coisa do tipo, ou então trabalhar numa EBF, né? Vai trabalhar numa EBF na cozinha, fazer lanche para garotada, etc. Esse alguém é voluntário? A resposta é não. Por quê? Porque o ânimo dele, na verdade, é religioso. O combustível dessa pessoa é a fé, não é? Ela faz aquilo para a promoção da sua fé, não é? Não é por espírito ou ânimo e causa benevolente, por solidariedade, não. É porque ele quer promover a fé que possui. Então, isso destoa também da ideia do voluntariado de que trata a Lei 9.608. Por isso que não me parece adequado enquadrar qualquer tipo de trabalho que ocorre dentro das igrejas na condição de voluntariado. Não, aquilo é um trabalho religioso. E ponto, mais nada. É uma atividade religiosa. A minha fé que me motiva. E essa é uma grande distinção que exclui a possibilidade de enquadramento na Lei 9.608. Para além também da hipótese que eu falei agora há pouco. A lei autoriza o voluntário junto a essas instituições sem fins lucrativos que têm certos objetivos estabelecidos claramente na lei, entre os quais não estão as igrejas. Então, é mais um impedimento, esse de natureza legal mesmo ali, por exclusão do artigo 1º da Lei 9.608. Num dos episódios lá do direito religioso, eu apresento qual é a diferença entre terceiro setor e organização religiosa, especificamente que o próprio Código Civil estabelece. Então, pelo que você está dizendo, o voluntariado se enquadraria dentro do arcabouço, vamos dizer, dentro do grupo daquelas organizações chamadas de terceiro setor. Sim, e o serviço religioso para organizações religiosas, deixar inclusive essa distinção bem clara, né? Exatamente. Okay. Acho que isso é importante, sim. O lado do tomador do serviço é também muito importante.
né? Os dois lados são importantes. O lado do prestador, que aqui tem o desejo que envolve uma fé, né? Eu trabalho para a promoção da fé, e o lado do tomador, que, na verdade, não é uma entidade do terceiro setor, não é uma instituição religiosa que busca também ali propagar a fé que professa ter. Entendi. Vamos entrar num outro assunto que também é bastante polêmico, e aí eu já quero cutucar aqui, é a questão da chamada contratação de ministros de confissão religiosa, contratação de pastores via processo seletivo, via CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e já engatado nisso a questão, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, quando a gente citar as leis, vai aparecer a lei aqui no quadro, tá? Então, para você ter uma ideia, vai aparecer a lei. Então, engatado no assunto da contratação do pastor, a questão da lei que fala sobre não entender como vínculo trabalhista, que é o decreto, perdão, 7.107 de 2010. Então, vamos engatar nesses dois temas aí, por favor. Pois é, a gente vê nos sites especializados notícias rotineiramente, né, de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo do Poder Judiciário Trabalhista, dizendo que houve um reconhecimento de vínculo entre determinada igreja e seus pastores. A gente vê isso com certa frequência, vemos isso também nos tribunais regionais, vemos isso nas varas do trabalho. Não é incomum isso, por incrível que pareça, a gente vê com certa frequência pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício da parte de pastores em face de igrejas sendo reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Pois bem, isso, eu acho que valia a pena até você separar olha dando pitaco, separar um vídeo aí para falar de membro que processa igreja, né? Sim, depois nós vamos falar. Que é um absurdo, né? É um absurdo isso, a meu ver, mas enfim. Mas o que acontece? Afora essa questão que para mim já é terrível, me parece que é um erro crasso nisso que acontece no Poder Judiciário Trabalhista. Eu sou um grande crítico disso, porque, a meu ver, não há relação de emprego entre pastor ou um ministro de confissão religiosa, um missionário, o nome que ele receber ali naquela igreja, e aquela instituição religiosa. Por que eu digo isso? Porque para você ser empregado, há alguns requisitos estabelecidos na lei. O artigo 3º da CLT, juntamente com o seu artigo 2º, o segundo e o terceiro, contemplam os requisitos para que haja o reconhecimento do empregatício entre uma pessoa e seu tomador de serviços. Então, o que acontece? O pastor, ele preenche vários desses requisitos, não é? O pastor é pessoa física, não é? Acho que não tem muito sentido alguém contar um pastor como pessoa jurídica, né? Isso seria também outra aberração, a meu ver. Mas pode ser que alguém faça isso até por uma questão tributária, enfim, mas não é o correto. Então, eu tenho lá uma pessoa física, eu tenho alguém que presta serviços pessoais, ou seja, o pastor não pode se fazer substituir. É ele mais ninguém, é sobre ele que é depositada a fidúcia, né, daquela relação, que há uma relação jurídica ali entre o pastor e a instituição religiosa, não há como negar isso. Por outro lado, nós vemos também que o pastor é alguém que presta serviços habituais. É habitual? É habitual o serviço dele, não é? Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? É o que se espera, exatamente. Uma outra coisa que acontece, assim, a subordinação. O pastor é alguém que trabalha subordinado? Eu penso que sim. Eu não vejo problema em identificar a subordinação ali. O pastor tem uma assembleia que comanda muito do que acontece na igreja, não é mesmo? O pastor, inclusive, ele se submete aos valores da própria igreja, não é? Nós vemos igreja, vamos falar da igreja católica. Na igreja católica, o ministro de confissão religiosa não pode casar. Isso é até mais do que uma subordinação, uma sujeição, porque envolve a minha vida privada, a minha vida íntima, a minha família, muitas vezes. Você sabe muito bem que numa igreja séria, um pastor que tem um filho com algum tipo de problema, ele vai sofrer restrições no ministério pastoral. Sim. Porque a Bíblia fala que ele tem que, né, governar bem a própria casa. Desqualifica, então, né? Exatamente. Então, a subordinação, eu diria que há sujeição, há mais do que subordinação. Não? Isso envolve até a família do pastor. Aí alguém pode falar assim, mas e onerosidade? Tem onerosidade. Tem onerosidade nessa relação, mas que tipo de onerosidade? Aqui vem um diferencial. A onerosidade, ela tem dois aspectos no contrato de trabalho em geral.
ou nos contratos de trabalho em geral. No contrato de emprego, ou na relação de emprego, a onerosidade ela tem um aspecto subjetivo e outro objetivo. Não é? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu trabalho para receber uma contraprestação. Isso no âmbito subjetivo. Eu estou contratando com alguém porque eu quero receber, eu tenho que pagar minhas contas, não é? E, além disso, é um aspecto objetivo. O dinheiro sai do caixa de alguém que me paga. Numa igreja, há uma onerosidade objetiva. O dinheiro sai e vai para o bolso do pastor. Mas não há uma onerosidade subjetiva. O pastor não trabalha na igreja Em porque troca ele de. quer ter um bom salário, em troca de. Sim. Ele trabalha porque ele recebe, ele tem uma vocação, ele tem um ministério. É algo sobrenatural, não é? Que sobressai ao campo material dessa terra que nós vivemos, não é? Há algo totalmente diferente, não é? No âmbito do ministério pastoral autêntico, não é mesmo? Então, o que acontece? Eu não tenho onerosidade subjetiva. Isso já descaracteriza um possível vínculo de emprego. Agora, há um outro elemento que também a gente pode encontrar ali um pouco escondido nos artigos 2º e 3º, que é o trabalho por conta alheia. Eu não posso ser empregado de mim mesmo. Eu não posso anotar minha carteira. Eu tenho que trabalhar por conta alheia, para alguém, para outra pessoa. E numa relação à vida numa igreja, o trabalho não se dá por conta alheia. O trabalho se dá para um corpo do qual eu faço parte. Há algo transcendente nisso também. Eu trabalho para mim. Eu trabalho para esse corpo, do qual eu sou um dos membros. O pastor é membro da igreja. Sim. O pastor compõe aquele corpo. Então, não haveria o que a gente chama de alteridade, não haveria trabalho por conta alheia. E um último elemento que a gente também não pode esquecer, que para o direito do trabalho não interessa muito, mas para essa relação interessa, é o chamado animus contraendi, a intenção. A intenção dele não é contratar. Contrato envolve partes, não é? Lados opostos. Aqui nós temos um todo, não é? Ele quer integrar aquilo e daquilo ele faz parte. Não com a ideia de um contrato, onde tem uma parte A, parte B, que se contrapõem. Não. É um todo, é algo único, uniforme, é um corpo, como eu acabei de falar. Então, todos esses elementos, a onerosidade objetiva existe, mas não a subjetiva. A alteridade, porque o trabalho não é por conta alheia, e o animus contraendi, porque a intenção dele é promoção da fé, são elementos que descaracterizam a ideia de um vínculo de emprego. Mas agora há pouco você falou assim, Márcio, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre esse contexto do decreto 7.107. Essa pergunta é muito boa. Esse decreto é um decreto de 2010 e é um decreto que foi firmado entre o governo brasileiro e a Santa Sé, o Vaticano. Sim. Não é? É específico, portanto, para a Igreja Católica. E esse decreto tem um artigo que traz algum problema para a gente. Por quê? O que ele fala? É o 16º, né? desse decreto, Exato, exatamente, o 16º. Esse artigo 16, ele fala assim, eu abri minha tela aqui, eu vou ler. Dado o caráter peculiar, religioso e beneficente da Igreja Católica e de suas instituições, e aqui você vê que ele colocou o beneficente, porque daí você consegue remeter as coisas lá para a lei do voluntariado. Ele fala assim, o vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as dioceses ou institutos religiosos e equiparados é de caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação brasileira ou trabalhista brasileira, não gera por si mesmo vínculo de emprego, a não ser que seja aprovado o desvirtuamento da instituição religiosa. A gente já vai voltar aqui. Aí depois no inciso 2 ele fala assim, as tarefas de índole apostólica, litúrgica, pastoral, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes, poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a Igreja Católica pode tomar serviço voluntário. E quanto aos demais, não tem qualquer tipo de relação de emprego. De um modo geral, o que muita gente interpreta é o seguinte, trabalho ali é voluntário. Por isso que muita gente, eu acho que acaba dizendo isso.
que qualquer trabalhador na igreja é voluntário. Eu tenho minhas reservas com esse acordo que foi firmado entre a Santa Sé e o governo brasileiro. Acho que se aplica exclusivamente à Igreja Católica devido até às suas finalidades, ao seu estatuto e etc. Acho um pouco complicado a gente trazer isso para toda e qualquer denominação. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente vê um juiz reconhecendo um vínculo de emprego, normalmente ele fala assim, houve desvirtuamento, da instituição religiosa. Por quê? Porque ela fica arrecadando dízimo. Ela tinha a meta para arrecadar dízimo. E aí eu percebo que o governo, na função agora de julgador, né, o governo juiz, Sim. ele está entrando num campo que não lhe pertence, que é o julgamento da fé daquela igreja. Ora, se a igreja crê que a teologia da prosperidade, esse evangelho triunfalista, com o qual eu não concordo, mas muitos concordam, é o correto, se a igreja crê nisso, aquele pastor crê nisso, aquele pastor vive para isso, e ele acredita veemente e prega isso, eu não posso ter um juiz que fala assim, você está errado, isso é vínculo de emprego, a instituição saiu do caminho correto. Ela está dizendo o que é fé certa e o que é fé errada. Ela está julgando a teologia e não é campo para ela discutir. Aí aquela hipótese constitucional de Estado laico, aconfessional, cai por terra, porque o Estado juiz está se intrometendo na vida de uma igreja e na fé de uma igreja. Então, não importa se a pessoa... Eu falo isso muito para os meus alunos, não importa se a pessoa acredita que se ela colocar um monte de pedra na mesa vai atrair energia negativa ou positiva, ou se ela acredita que um dia Cristo veio ao mundo, morreu por mim para me salvar, não importa se é A ou B, não é o juiz que vai dizer quem está certo e quem está errado, se houve ou não desvirtuamento da fé da pessoa. Sim. Para atribuir um vínculo de emprego. Então, acho muito perigoso o que está nesse artigo 16 para a definição do que seja ou não uma relação de emprego. E é isso que os juízes, em geral, fazem, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, que tem farta jurisprudência dizendo isso. E isso, a meu ver, é absolutamente um campo inadequado para um juiz pisar. Eu tenho uma severa crítica em relação a isso. Eu gostaria de continuar 1 hora, 2 horas, 3 horas te ouvindo, e foi muito pertinente isso que você apontou aí, agradeço. Você é um professor por excelência, isso não há dúvida, né? Mas nós temos que, infelizmente, encerrar. Já foi dado o aviso aí para os pastores que tomar cuidado com essas questões, e alguém pode até trazer à luz essa questão desse artigo 16º do decreto, né? Mas muito pertinente, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso tempo aqui. Que legal, papo muito gostoso, né? Então, preciso que você dê aí a sua conclusão e que a gente vai começar aí para o nosso final, aí, por favor. Passa muito rápido o tempo aqui. Muito rápido. Mas isso tem um lado positivo, claro. Bom, eu queria dizer o seguinte, uma igreja não deve registrar seus pastores e seus ministros de confissão religiosa, nem eventual membro que faça um trabalho religioso pontual ali. Deve contratar, sim, seus empregados comuns do dia a dia, mas não deve, a meu ver, fazer isso, nem se preocupar com isso. Nem ter um processo seletivo para a contratação de um pastor como se fosse um empregado, anotar sua carteira de trabalho, coisa e tal. Deve, sim, se preocupar com as questões previdenciárias, porque ele é um segurado obrigatório da Previdência, isso sim. Não é? A igreja abre mão disso, abre mão não faz mesmo, né? E isso está errado. Isso está errado. Portanto, deve haver uma preocupação com a vida previdenciária do ministro, mas com a vida trabalhista, nada de relação de emprego. É isso. Okay. Muito obrigado, Marcão, mais uma vez. Eu que agradeço. Fica com Deus. Deus te abençoe. E nós vamos encerrar aqui, lembrando que você tem que participar aí de várias maneiras, assistindo, acompanhando, divulgando, se inscrevendo, que é importantíssimo, dando o seu like. E nós agradecemos a sua presença assistindo aqui. E, doutor Márcio, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e vamos encerrar aqui. Forte abraço.